Olá, queridos amigos e irmãos que estão nos visualizando nesse momento. É sempre uma alegria estarmos fazendo exposições e trabalhos doutrinários, né? Colaborando um pouquinho com a causa do Mestre Jesus, que Jesus possa estar conosco, hoje e sempre. Aos amigos da nossa Casa Círculo da Luz, a todos os simpatizantes. É importante lembrar que nesse mês de junho, a Casa Círculo da Luz comemora o aniversário do projeto Roupeirinho Vola Ledinha, que ajuda tantas crianças e mamães, né, na chegada desses espíritos novos ao mundo. E, e nesse mês sempre tem temas especiais. Nesse mês, o doutrinário da casa escolheu exposições em torno da nossa querida Amélia Rodrigues, né, o espírito Amélia Rodrigues, que esteve aqui na Terra, encarnada no século XIX, no século XX, natural da Bahia, e que costuma psicografar através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, o livro de hoje é Mensagem de Amor Imortal, e o capítulo que nós vamos abordar aqui é o capítulo 12, que é Via Láctea de Amor. Né? Então, irmãos, já podemos perceber, primeiro, que a pessoa que veio nos trazer a mensagem de amor imortal foi o nosso querido Jesus de Nazaré. E esse espírito Amélia Rodrigues, ele se notabiliza, primeiro porque, enquanto esteve encarnado, era uma poetisa, uma professora, que nasceu no município de Santo Amaro, lá na Bahia, mesmo município de Caetano Veloso, né? E depois foi para o Rio de Janeiro, foi para Salvador, e tem trabalhos publicados, né? E ela, enquanto espírito que dita as obras, ela foca o seu trabalho diretamente nas mensagens do Evangelho do Cristo, né? E naquela época, há 2000 anos atrás, me faz parecer muito o espírito Humberto de Campos, que também tem um trabalho, especialmente no livro Boa Nova, onde ele nos dá o colorido do momento, daquele período encantador na história e divisor de águas na história da humanidade, onde o Cristo Jesus esteve entre nós com seu evangelho de amor imortal. Né? E ela tem, às vezes, um palavreado um tanto rebuscado que nos parece também o espírito Joana de Ângeles, que também dita suas obras através da psicografia do Divaldo Franco. Né? Então ela é um misto e ela é muito poética. Então não tem como nós abordarmos esse assunto senão tentando ler e interpretar, né? O quão poético é essa passagem e essa mensagem tão linda, né, que Jesus nos deixou há 2000 anos. Então começa assim: Via Láctea de Amor. A Galileia gentil descia dos montes, esparramando-se em uma larga faixa de terra verde e fértil, na qual a vida se apresentava estuante, ou seja, forte, cheia de vida, né? Crianças gárrulas, ou seja, crianças alegres, gritando, brincando, e pássaros cantantes, homens laboriosos trabalhando o solo e negociando pelas ruas amplas das inúmeras cidades que se multiplicavam, modestas umas, esplendorosas outras, formavam a tretarquia, ou seja,
um dos quatro, um dos quatro províncias da Galileia, que não era considerada pelos judeus jactanciosos e soberbos de Jerusalém. Ou seja, então a Galileia, irmãos, ela era uma das partes da província lá, da Judéia, que não era vista com bons olhos pelos fariseus orgulhosos de Jerusalém. Então, prossegue Amélia Rodrigues. Seguindo um velho brocardo depreciativo, sempre perguntavam solertes: que pode vir de bom da Galileia? Né? Então, vejam bem, o preconceito já na época era tão grande com essa região, talvez mais simples, que os fariseus perguntavam: o que pode vir de bom lá da Galileia? Né? E Amélia Rodrigues responde: e veio o melhor, uma verdadeira via láctea de amor. Dali se espraiou para toda a terra, alterando a paisagem social e moral do planeta sofrido. Então, assim, nós podemos começar a refletir: por que será que Jesus Cristo escolheu justamente a Galileia, que era uma terra menosprezada pelos fariseus e judeus que moravam em Jerusalém, né? Por que será que Jesus preferiu estar entre os mais simples, os mais pobres, né? Então a Amélia Rodrigues, poetisa do jeito que era e continua sendo enquanto espírito, ela nos conta sobre a natureza, né, e como era o local. Ela vai nos dando detalhes, nos transporta para aquela época em que Jesus Cristo viveu. E a humanidade toda viveu esse momento tão sublime para toda a humanidade que marcou novos tempos. Tanto é que o calendário modificou-se a partir do Cristo, né? Então ela diz aqui: alterando a paisagem social e moral do planeta sofrido. O esplendoroso mar ou lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, favorecia a região quente com ameno clima, e as suas águas piscosas, ou seja, águas com muito peixe, e os ventos eriçavam de quando em forma de tormentas passageiras, apresentando-se normalmente tranquilas e espelhadas. Então aqui ela dá uma abordagem de como era o Mar da Galileia, né, ou o Lago de Genezaré, espelhando o céu, sempre azul, né, e as suas águas eram normalmente quentes, tranquilas e espelhadas, salvo alguns momentos de tormenta, como é grafado uma das passagens onde os apóstolos estavam com Jesus e se inquietaram com as ondas que fazia o mar, né? Em Cafarnaum, que se ufanava de possuir uma sinagoga, ou seja, ufanava, se orgulhava de possuir uma sinagoga. A natureza fora pródiga em gentilezas, tornando-a aprazível, generosa, sem as complicações das grandes urbes ou das grandes cidades, mas também sem a ingenuidade excessiva dos pequenos burgos. Então aqui, Amélia Rodrigues já vai dizendo por que Jesus teria escolhido para buscar os seus discípulos Cafarnaum, né, que era justamente à beira do mar da Galileia. Né? Ou seja, ela era uma cidade de porte média que se orgulhava de já ter uma sinagoga. Então ela não era tão grande e nem excessivamente pequena. Era uma cidade média. Nos declives dos outeiros e pela terra ampla, flores miúdas misturavam-se na primavera com as rosas trepadeiras que ornamentavam as residências, e igualmente com as que espocavam
nas árvores altaneiras e frutíferas em festa de enriquecimento alimentar. Ou seja, então ela já vai dando todo aqui esse olhar de como é que estava a natureza, né? Flores, árvores frutíferas, clima ameno, né? E aí ela prossegue. Movimento nas praias, na faina de cuidar das redes de pescar e rebanhos nos arredores eram tangidos docemente por pastores requeimados pelo sol, completando o cenário dos homens e das mulheres simples e confiantes que habitavam o seu casaril de pedras vulcânicas. Então agora aqui ela já falou mais ou menos como é que era o transitar das pessoas, né? Na ânsia de cuidar das redes de pescar, dos rebanhos. As pessoas eram requeimadas pelo sol e completavam o cenário das mulheres e dos homens simples e confiantes que habitavam o seu casaril de pedras vulcânicas. Ou seja, já deu uma ideia de que as casas, as construções em Cafarnaum eram feitas de pedras vulcânicas, porque aquele local provavelmente era um local de muitos vulcões, né? A formosa bacia de águas, refletindo o céu infinitamente azul, quase sempre sem nuvens, constituía uma bênção incomum, sempre renovada pelo Jordão tranquilo, Rio Jordão, no seu périplo sinuoso, ou seja, no seu caminho, em direção ao Mar Morto, em pleno deserto. Era invejada pelas cidades que não a podiam desfrutar. Ou seja, então aqui ela deu toda uma descrição geográfica, né? Uma formosa bacia de águas, comparou as águas calmas do mar de Genezaré com uma bacia de água que espelhava o céu quase sempre azul e sem nuvens, e o rio Jordão que serpenteava tranquilo em direção ao Mar Morto, né? Então, as outras cidades invejavam Cafarnaum por dispor de todo esse clima e de todo esse mar, né? Com tantos peixes e com tanta fartura do clima. Naquela região, nas suas praias, nas barcas dos seus amigos, nas praças públicas, num monte próximo, Jesus enunciou as mais belas palavras do vocabulário do amor e entoou o incomparável hino das bem-aventuranças, que nunca mais voltaria a repetir-se, assinalando a humanidade com as lições que alteraram os conceitos em torno dos cidadãos e das nações. Ou seja, então, Amélia Rodrigues aí nos colocou lá na região, né? Nos deu o clima temperado, nos deu os montes, nos deu as flores, nos deu o espelhamento do rio do mar da Galileia, e daí nos disse aonde que Jesus fazia os seus discursos, as suas lições do Evangelho, né? Nas barcas dos seus amigos, nas praças públicas, no monte próximo, Jesus enunciou as mais belas palavras do vocabulário do amor e entoou o incomparável hino das bem-aventuranças, que nunca mais voltaria a repetir-se, assinalando a humanidade com as lições que alteraram os conceitos em torno dos cidadãos e das nações. Naquela Cafarnaum simpática, ele estabeleceu a base do seu trabalho, das suas praias de pedras miúdas e barcas encravadas nas areias, retirou alguns dos discípulos que o deveriam seguir alegremente, assim como da sua coletoria convocou outrem, a fim de que um dia no futuro narrasse para a posteridade os feitos e os ditos que presenciara e ouvira, entre deslumbrado e feliz. Aqui está falando não só do trabalho de Jesus Cristo, mas está dizendo aonde ele foi buscar os seus discípulos, né? Que deveriam segui-lo alegremente. E aqui está se referindo mais precisamente a um em especial, que é o Levi,
que é o Mateus, que era coletor de impostos, né? Por isso que ela diz assim: assim como da sua coletoria, convocou outrem, a fim de que um dia no futuro narrasse para a posteridade os feitos e os ditos que presenciara e ouvira entre deslumbrado e feliz. Como um sol de suave calor, ali ele aqueceu os corações enregelados com o verbo eloquente da sua sabedoria, transformando as emoções sofridas em sentimentos de inefável alegria. Ou seja, então ela compara Jesus com um sol, né, que aqueceu as almas enregeladas, né, com o seu verbo eloquente e a sua sabedoria, transformando as emoções sofridas em sentimentos de alegria. Ou seja, ele sabia que o povo naquela região era muito sofrido e ele veio trazer justamente isso: o amor, a paz, o consolo. Naqueles dias, o chamado para a era nova ecoava no ádito dos seres, ou seja, lá no secreto do íntimo dos seres, qual música sublime, dantes jamais ouvida, e no futuro nunca mais repetida, conforme se fizera naquela ocasião. Ou seja, então aquele período de convivência com Jesus foi um período que jamais a humanidade voltou a viver, né? Tamanha era o encantamento que aquele ser superior provocava na natureza e em todos que estavam à sua volta. Tanto é que Amélia Rodrigues sempre compara é, as suas palavras, as suas lições, os seus ensinamentos com música, com musicalidade. Por isso que muitos chamam ele de o cantor divino, né? O divino cantor. Tamanha a suavidade, a alegria e a emoção transmitida pelas palavras de Jesus, né? As melodias de esperança permaneciam nos pentagramas das vidas. Pentagramas é aquela pauta de música, né? Então as melodias que ele cantava permaneciam nos pentagramas da vida, atraídas ao seu rebanho, alterando as tormentosas aflições a que todos se acostumaram, enquanto favoreciam com a integral confiança em Deus diante de quaisquer circunstâncias. Ou seja, então o povo sofrido, a partir da vinda de Jesus e das suas palavras, aprendeu a ter esperança, né? O sofrimento, que sempre esteve presente na economia das vidas humanas, é mensagem aflitiva, especialmente proposto a quem lhe desconhece a finalidade santificada. Nem todos, porém, o entendem, ou conseguem retirar o lado bom da ocorrência dolorosa, descambando pela rebeldia ou pela alucinação, não poucas vezes para as situações vexatórias angustiantes, que mais lhe complicam a existência. Olha que ensinamento aqui da Amélia Rodrigues das palavras de Jesus pela lente de Amélia Rodrigues, né? Ó, falando do sofrimento humano. O sofrimento que sempre esteve presente na economia das vidas humanas, então, o sofrimento numa terra de provas e expiações, num planeta, ele é uma constante nas vidas humanas, de todos. É uma mensagem aflitiva, especialmente proposto a quem lhe desconhece a finalidade santificante, ou seja, depois do sofrimento bem suportado, vem a bonança. Nem todos, porém, o entendem, ou conseguem retirar o lado bom da ocorrência dolorosa, descambando pela rebeldia ou pela alucinação, não poucas vezes, para situações vexatórias, angustiantes e que mais lhe complicam a existência. O que está dizendo aqui? Né? A grande tragédia do teatro humano é porque o ser humano
não entende o sofrimento, né? Não crê na justiça divina e se revolta com esse sofrimento, né? Que ele próprio criou para si. É isso é que a doutrina nos ensina. E se transforma num ser egoísta, um ser rebelde e que mais atrai, pela lei de causa e efeito, consequências danosas para a sua própria existência, né? Aqueles que não sabem entender as bem-aventuranças de Jesus Cristo, que disse: felizes os que choram, os que sofrem, e os aflitos, vindem a mim que eu vos consolarei, né? Mas então, para ser feliz tem que sofrer? Não, mas ele estava ensinando o bem sofrer, e ensinando que o sofrimento é causa das nossas próprias ações. Se nós acatarmos esse sofrimento como a colheita da nossa má sementeira e tivermos confiança na lei divina, nós vamos aprender a ter tranquilidade e serenidade em todos os momentos. E aí, a partir desse entendimento, é que vem a bonança, a alegria de viver e a certeza de caminhar com Jesus. Hã? Mesmo hoje, o sofrimento ainda prossegue dilacerador, enquanto que naqueles dias era mais tormentoso, né? Então o sofrimento naquele tempo era pior, em razão das circunstâncias que o tornaram comum. Então era comum ver a dor, a doença, a morte e o sofrimento na época de Jesus. Diminuindo na sociedade existente a compaixão e a solidariedade, tal o número dos afligidos, que terminavam por passar quase invisíveis diante dos olhos de uma multidão indiferente. A solidariedade constitui um hábito que se consolida através do amor, surgindo interiormente em forma de compaixão e desenvolvendo-se como atividade fraternal, enriquecedora, na qual o doador apresenta-se sempre mais feliz do que o beneficiado. Então aqui está uma outra lição, né? Aquele que se dedica, que doa ao próximo, se sente mais feliz do que aquele que recebeu. Os seres humanos necessitam, em caráter de urgência, de conviver com o belo, com o luminoso, a fim de acostumarem-se com a harmonia e a claridade, deixando-se atrair pela saúde, em vez de abraçar as dores que os dominam, transitoriamente necessárias, porque a vida é um ato de amor de Deus e não uma punição da paternidade divina. Muitos dos que sofrem, porém, preferem apegar-se aos padecimentos, em deplorável situação autopunitiva, quando deveriam empenhar-se por superar a ocorrência necessária. O que está dizendo aqui? Que a humanidade tem que se espelhar daqui para frente no bom, no belo, no perfeito, no bem, na construção, na alegria, no prazer, bem sentido, né? E não se deixar dominar pelas dores, pelo sofrimento, se abater. Né? Pensar na saúde, pensar no amor, porque Jesus era super otimista, especialmente num momento como esse de pandemia, né? Onde muitas pessoas estão morrendo, desencarnando, onde muitas pessoas estão perdendo o emprego. Nós não podemos nos fixar só nas coisas ruins que estão acontecendo, mas nas coisas boas, na solidariedade e na vida do porvir, num mundo melhor, com mais solidariedade, com mais amor, com mais compaixão, com mais perdão, com mais humildade. Né? Essa é a mensagem terapêutica do Mestre. Né? Ele conhecia sem dúvida as angústias humanas e sabia diluí-las, apiedando-se dos seus padecentes. Ninguém como ele para lidar com os conflitos dos indivíduos. Isto, porém, porque penetrava na sua percepção profunda o âmago das necessidades, identificando-lhe as causas anteriores. Né? Enquanto o verbo fluía canoro como uma canção dos seus lábios, em melodias reconfortantes e lenificadoras, as suas mãos alcançavam as úlceras tormentosas, abençoando-as à medida que as mesmas cediam ao leve toque.
produzindo a recuperação dos pacientes comovidos. Então, Jesus caminhava por entre o povo, conversava como fosse uma canção, uma melodia, e ao mesmo tempo impunha as mãos e ia curando toda aquela multidão que se aglomerava, né, de sofredores que se aglomerava para ouvi-lo e para tocá-lo. E numa dessas ocasiões, após discursar ternamente, trouxeram-lhe um homem mudo. E isso está em Mateus, né? Que é a cura do cego, a cura do endemoniado mudo, não cego, do mudo. Numa dessas ocasiões, após discursar ternamente, trouxeram-lhe um homem mudo, que se debatia nas amarras psíquicas constritoras de cruel verdugo espiritual. Não falava porque era vítima de uma dominação obsessiva, impertinente e vergonhosa. O desditoso tinha aumentada a dificuldade interior de comunicação em face da vingança desencadeada pelo severo perseguidor, que também o afligia mentalmente. Era um quadro desolador que inspirava piedade. Compreendendo o que se tratava além da forma física e vendo o insano inimigo do paciente em aturdimento, ele repreendeu, Jesus então repreendeu o perverso, exortando-se à liberação de sua vítima, o que aconteceu de imediato, permitindo que o mudo se pusesse a tagarelar entre lágrimas de justificada alegria. O deslumbramento tomou conta do povo aglomerado que acompanhara a cena inusitada, desdobrando-se em júbilo repentino, seguido de um respeito que chegava quase ao temor. Então Jesus aproveitou aquele momento onde tinha um moço ali que estava mudo, todos sabiam que ele não falava já há muitos anos, né? Nós sabemos que ele estava obsediado por um espírito malfeitor. Jesus Cristo empunhou as mãos, exigiu, através da sua autoridade, que aquele espírito o deixasse, e a partir daquele momento o mudo passou a falar, né? Isso nós entendemos, só que o povo quase não acreditou no que estava acontecendo. A maioria daqueles que ali se encontravam conhecia o enfermo que agora falava e não podia entender a ocorrência feliz. Mas Jesus não veio pôr remendos de um tecido novo em trajes gastos, né? Essa é outra passagem interessante que Jesus fala, né? Jesus não era o remendão. Então Jesus curava os corpos das pessoas, mas ele sabia que muitos daqueles que ele curou e que ele dizia, tua fé te curou, voltavam a cometer os mesmos erros que levaram àquela enfermidade, né? Jesus sabia disso. Então por isso que Jesus dizia que não era um remendão, ele não veio só remendar o corpo, mas ele veio falar ao espírito. Até hoje, 20 séculos transcorridos, o vasto campo dos corações continua aguardando o arado amoroso para a sementeira feliz, né? Somente alguns comprometidos com a verdade permanecem no labor, insistindo e desincumbindo-se das responsabilidades, né? Ainda assim, as palavras do Mestre Jesus permanecem incompreendidas. Também ele, a seu tempo, após haver curado o mudo, foi censurado e acusado pelos fariseus, que, não podendo fazer o mesmo, por lhes faltarem os valores morais necessários, afirmaram: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio. Quer dizer que os fariseus não puderam compreender aquela cura e aquelas curas que ele fazia, né? Então eles diziam que ele tinha parte com o próprio demônio, né? Mas como que o demônio, seria aquele que causa o mal à humanidade, poderia ao mesmo tempo fazer o bem, né? Através de Jesus. Então era uma contradição. Os fariseus não tinham o que dizer do Mestre Jesus e acusavam de obedecer ao príncipe dos demônios, né? Então, na verdade, irmãos,
Via Láctea de Amor significa isso. Amélia Rodrigues, na sua poesia, nos fazendo remeter àqueles tempos de Jesus que nunca mais foram os mesmos e que as suas palavras de amor, de bondade, de caridade reverberam até hoje e chegam aos nossos corações. Que nós possamos ouvir com atenção as palavras do Mestre Jesus ecoando na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos obedecer esse cântico de amor e seguir a nossa trilha da nossa vida. Nos sofrimentos, continuar com nossa fé e nas alegrias, agradecer a Deus por aquilo que Ele nos concede. Muito obrigado por nos assistirem até aqui. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja.